Gente, minha dupla David de Tarso, no Rastro da Informação, e também Gesualdo Júnior, mestre em Direito, professor, catedrático, sabe tudo e mais um pouco, nosso ponto de apoio aqui no meio dessas loucuras jurídicas. E a primeira, para a gente começar, um prato cheio aqui, para a gente já começar a segunda bem, envolvendo o senador Marcos Duval, do Podemos Capixaba, do Podemos do Espírito Santo, retornando ao Brasil e sendo recebido com pompa e circunstância pela Polícia Federal logo no desembarque. Meus amigos, ele foi encaminhado para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária para colocar tornozeleira eletrônica. Proponho que a gente lembre aqui, pessoal, que o senador viajou aos Estados Unidos, contrariando decisão do Supremo Tribunal Federal, que negou o requerimento para a viagem. E o Marcos Duval foi passar as férias com a família em Orlando, supostamente, por lá até fez live, num tom de provocação, num tom ali implacável, mostrou os passaportes em riste e que ele acabou não entregando para as autoridades, como havia sido solicitado em agosto do ano passado. Mais um capítulo e tanto nessa saga de presepadas internacionais, nele que ele é conhecido nos círculos bolsonaristas como Mike Baguncinha, que é um personagem carismático e conhecido por suas presepadas, suas megalomanias. Eis que agora o senador da SWAT está aí realmente tendo seu encontro com a Justiça, Gesualdo Júnior. E aí? O Marcos Duval já virou uma figura caricata. Antes de tudo, bom dia a todos, bom dia Marinho, bom dia à nossa audiência. O senador da SWAT, como disse o Marinho aqui, sempre envolvido em polêmicas. Inclusive, ele foi um dos primeiros a dizer que o Bolsonaro ele procurou para tentar um golpe e depois ele voltou atrás. Ele, que era uma testemunha, se tornou investigado no inquérito do Supremo Tribunal Federal por causa dessas indas e vindas. Não vamos discutir aqui o mérito dele poder ou não viajar. A decisão era, você não pode viajar. E ele descumpriu uma medida judicial depois de ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal as explicações. E como disse, e vou te parafrasear aqui, já cortando a palavra do David aqui, ele procurou contato, o contato veio, né, David? Não era isso que você disse? É isso. Você procurou contato, o contato veio. E, de fato, descumprimento de ordem judicial implica em sanção. E essa sanção dele ainda foi leve. Vamos só puxar a capivara recente aqui do senador, até porque o senador Marcos Duval, pessoal, é investigado por tentar arquitetar um plano para anular a eleição, como bem citou aqui o Gesualdo Júnior. Agora, Dias Peixoto, me diga um negócio, parece muito aquele jogador que passa o jogo inteiro cavando a expulsão, enfim, entrando de sola, enfim, sendo ali provocador, mas quando a expulsão vem, o juiz expulsa ele, ele reclama. Mais ou menos por aí, na sua visão, como é que você vê essa... E a importância dele nesse enredo todo a partir de agora? Não, eu acho que ele tem uma importância nesse enredo todo político do Brasil bem grande, até porque ele protagonizou várias cenas, desde dizer que ia gravar o ministro Alexandre de Moraes, ou os depoimentos que ele, como bem tratou, que ele dava, retirava, voltava, fazia de diferente, fazia de novo, e as próprias falas aí do senador. E aqui a gente vê um momento em que ele faz uso de um instrumento que é o passaporte diplomático, para ir passar umas férias em Orlando, escolhe fazer uma live ali, André, na Universal, no parquinho, assim. Então parece brincadeira aí, tá nas imagens, como vocês podem ver, montanha-russa ali, o elevador da Universal, bem apropriado para as denúncias políticas que ele faz. Então, assim, parece, ele é uma figura bem jocosa mesmo. E aqui, ele não sofreu apenas a restrição no sentido de ter que usar a tornozeleira e ter que estar em casa e não no parquinho das 19 às 6 da manhã, mas ele também sofre represálias financeiras, porque as contas dele estão bloqueadas, até mesmo o salário de um senador da República bloqueado, e para piorar, para ir além, as verbas de gabinete. Talvez essa parte da medida é a que eu menos tenho compreensão, essa eu não entendo tão bem, tendo em vista que deveria ser para o exercício da função ali que ele tem, que ele foi votado, que é a função do Senado mesmo, do Senado Federal. Então essa para mim já não faz tanto sentido. Mas ele está com as contas bloqueadas, ele está com a tornozeleira eletrônica, ele teve agora o passaporte diplomático apreendido também. Então, a realidade é que ele se colocou numa situação muito complicada, com restrições até mesmo do uso das redes sociais, que é outra parte que eu acho também bastante problemática. O passaporte civil, por assim dizer, ou a regular do próprio senador, enquanto homem, Marcos Duval, cidadão brasileiro, esse teria sido o que foi apreendido, Mano Ferreira, pelas autoridades, aqui a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Ele até, para incrementar mais um ingrediente ali espetaculoso, né, em torno dessa trama toda, ele até mostrou que o passaporte diplomático dele seria de uma categoria S, que é um visto raríssimo ali para informantes do governo,
colocando mais um ingrediente, como se ele tivesse mancomunado aí, sendo um grande informante do governo americano. Microfone, por favor. É para membros da SWAT aquele passaporte. Mas é que ele tentou, e portanto... Mas se é um dado a ser analisado, será? Ou é informante? Ou é só de serviço secreto, secret, informante? Fica de pé essa história, mano? Bom, em tese, também o propósito de um passaporte como esse não é tirar férias com a família na Disney, né? Mas, enfim, a gente tem vivido no Brasil, às vezes parece que é uma distopia, que é um livro do realismo fantástico, né? Aqueles livros que tem um ingrediente de realidade, mas um bocado de fantasia. O Brasil parece isso o tempo todo ultimamente, né? Veja, por exemplo, esse caso. Um senador que foi eleito se dizendo membro da SWAT, que seria, portanto, algo da elite do Estado, da elite do sistema, o tempo todo tenta se colocar nas narrativas como alguém antissistema, como alguém que está debochando de uma decisão da justiça brasileira. São paradoxos brasileiros. Nós temos o conservadorismo revolucionário, né? O conservadorismo que, no lugar de ser zeloso com a qualidade e o aperfeiçoamento das instituições, debocha das instituições e defende até, segundo o próprio Marcos Duval falou, faz planos para reverter resultado eleitoral, para virar a mesa. Então, o Marcos Duval é um personagem muito emblemático desse momento um tanto alucinado que nós vivemos na dinâmica política brasileira, porque é isso, ele o tempo todo busca o contato, na hora que o contato vem, se faz de vítima e diz: estou sendo perseguido politicamente. Ora, mas a perseguição política também era o caso quando ele estava fazendo uma live debochando do judiciário brasileiro na Disney, com passaporte diplomático. É uma situação toda de muitos ingredientes que beiram o ridículo. Não, vamos ser justos, ele não estava na Disney, ele estava na Universal. Dá pra ver, na montanha-russa do Hulk, provavelmente. Exatamente, o novo parque que eles estrearam, ele provavelmente estava aproveitando lá o Ministério da Magia. Sim. Então, assim, ele foi até o Ministério da Magia tentar fazer toda essa mágica e não deu certo. Agora, fato é, chip no tornozelo, está ali devidamente agora monitorado, David de Tarso. Próximos passos nesse sentido, e se qualquer meio de influência que ele poderia ter, ou não sei, de orquestração internacional, fica agora zerado, ou pelo menos neutralizado, a partir desse novo momento. Marinho, é muito preocupante porque, assim, eu vejo que muitos políticos têm esse tom provocador, né? A gente pode discordar das decisões judiciais, mas essa provocação também torna algo pessoal. E por isso de tantas sanções, porque aí a justiça acaba não ficando cega como ela deveria ser, de analisar os fatos. Isso, na minha avaliação também, eu acho muito errado, porque tem que se ater aos fatos, aquilo que se tem de prova contra essas pessoas. Mas essa provocação também, ela é desnecessária por parte dos políticos. Então, a partir do momento que você começa com essa provocação e sofre as sanções, aí a narrativa é que está sendo perseguido politicamente. Eu acho que tanto a justiça não tem que gerar essas narrativas e somente se manifestar por meio das decisões, e também os políticos não chamar essa questão assim para algo pessoal e evitar essas provocações, como a gente viu envolvendo a situação do Marcos Duval, porque agora vai ter entre as 7 da noite até as 6 horas da manhã, ter que se recolher no seu domicílio, não pode, vai sofrer uma série de sanções, assim como sofreu, também tem sofrido, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembrando que ele responde a 2 inquéritos na Corte mais alta de Justiça do país, primeiro por ter participado nessa suposta articulação para anular as eleições de 2022, e do outro tentar intimidar agentes da Polícia Federal que estariam avançando ali nas investigações de pessoas próximas ali da órbita do ex-presidente Bolsonaro, e agora pagando com essa situação. Já teve a capacidade de transacionar via Pix devidamente bloqueado, o passaporte ali regular bloqueado, contas bancárias bloqueadas, agora uma tornozeleira de brinde ali para fechar essa fantasia toda de bloqueio ambulante que ele se tornou. Qual que é o objetivo de uma pessoa querer descredibilizar a Polícia Federal, o trabalho dela? Assim, é de uma maneira de tornar a narrativa para o seu lado que é completamente contrária até mesmo àquilo que é levantado pela bandeira, que é realmente de legitimidade por parte da polícia, para que ela tenha autonomia durante as suas investigações, para que seja um instrumento, uma ferramenta, para que se comprove aquilo que se de fato
está acontecendo ou não, mas muitas vezes fica nesse discurso e acaba atrapalhando e o Brasil não anda justamente por conta dessas questões. Parece que assim, hoje as pessoas estão mais preocupadas com o engajamento e aquilo que vai gerar de narrativa na rede social do que propriamente de resolver determinada situação. Então, é difícil assim a gente ter que lidar dia após dia com tantas questões relativas a essas crises institucionais que são geradas. Propõe que a gente vá rumo a Brasília, rumo à capital federal, onde a nossa repórter Aline Beckett tem todas as informações sobre essa operação contra o senador capixaba Marcos Duval e também a repercussão por aí nos meandros, nos labirintos, nos corredores de Brasília. Vai que é sua, Aline Beckett. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que estão no estúdio, a todos que nos acompanham. Exatamente, o senador Marcos Duval do Podemos, do Espírito Santo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal realizada nas primeiras horas da manhã de hoje. Ela foi determinada pelo ministro relator da ação dos inquéritos que Marcos Duval enfrenta no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E aí, ao desembarcar hoje aqui em Brasília, a Polícia Federal abordou o senador, trouxe ele aqui até a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, que é de onde eu falo com vocês e de onde a gente espera que ele esteja saindo nos próximos minutos. Ele colocou a tornozeleira eletrônica por volta das 9h40, mais ou menos, da manhã, 9h30 da manhã, e segue ainda aqui na secretaria. Então, a gente segue aguardando aqui a saída do senador. Foram determinadas também, além da tornozeleira eletrônica, para monitoramento, a fins de monitoramento de Marcos Duval, o recolhimento domiciliar noturno também, das 19 horas da noite até às 6 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, um tempo integral aos finais de semana, feriados e também dias de folga. E também o cancelamento e a devolução do passaporte diplomático. Isso já foi solicitado ao Itamaraty, ao Ministério das Relações Exteriores, porque o passaporte civil dele já havia sido retido, já havia sido ali retido e ordenado pelo ministro Alexandre de Moraes, mas o diplomático ainda não. E a proibição também do uso de redes sociais, inclusive por meio de terceiros, o bloqueio da verba do gabinete também, de cerca de 30% aí dessa verba para poder pagar essa multa por descumprimento das medidas que já haviam sido ordenadas a ele. A nota do senador, que foi divulgada agora há pouco da defesa dele, afirma que ele não é réu e nem foi condenado e que as medidas impedem o pleno exercício do mandato dele como senador. A defesa chega a prometer que vão recorrer dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes com as medidas jurídicas cabíveis e reforça também que o parlamentar confia nas instituições e no devido processo legal, e inclusive já foi solicitada aí também a ponte com a própria presidência do Senado Federal, que a defesa diz que foi comunicada, além também do Supremo ter sido comunicado dessa viagem do senador aos Estados Unidos. Por fim, a nota chega a reiterar que Marcos Duval tem um compromisso com a verdade, com a transparência e o mandato parlamentar em nome do povo capixaba do Espírito Santo. E aí eu destaco a vocês alguns antecedentes sobre Marcos Duval, porque em 2024 o STF já havia determinado a apreensão do passaporte comum dele, o bloqueio também de contas bancárias, a suspensão ali da utilização das redes sociais, e isso ocorreu em meio às investigações sobre a intimidação dele a autoridades do Supremo Tribunal Federal, a ministros do Supremo, e também uma tentativa de obstrução das investigações relacionadas à suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. Aí agora, no recesso parlamentar, o senador aproveitou para viajar aos Estados Unidos, passou cerca de 10 dias lá com um passaporte diplomático, e aí o Supremo Tribunal Federal entende, então, portanto, que pode haver algum risco aí e também um descumprimento de uma medida que já havia sido imposta no ano passado em relação ao seu passaporte comum. Então, Marcos Duval é investigado no STF por ameaças às autoridades, incitação de atos ilícitos e um possível também envolvimento com as articulações golpistas de 2022. Ele não foi formalmente denunciado, mas é alvo de inquérito em andamento sob a relatoria do ministro. A gente aguarda então a saída aqui do senador da Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal, onde ele colocou a tornozeleira e agora passará por esse monitoramento. A expectativa aqui, pelo menos a gente espera, é de que ele fale com a imprensa aqui na saída da Polícia Penal. Eu volto com você, André. É isso aí, Aline. Obrigado demais pelos esclarecimentos. A gente pede para você ficar a postos aí. Qualquer novidade
do teu lado aí nas imediações, em torno dessa trama, a gente já te aciona para você retornar aqui e nos atualizar. Obrigado. Porque entre as medidas, né, Marinho, está a proibição da rede social, mas não propriamente de falar com a imprensa. Pelo menos não tem nada disso em relação às medidas que foram impostas contra ele. Mas a nota é bem clara também, dizendo que vai buscar meios viáveis juridicamente. Eu gostaria de saber quais seriam os meios, porque a última instância que é a julgadora atualmente. Uma coisa que me incomoda muito nessa história, primeiro, como a gente normalizou o bloqueio de rede social, que na minha visão é algo que vai contra o texto literal da Constituição, que proíbe a censura prévia, né? Diz que a censura prévia é vedada no nosso ordenamento jurídico. E quando você proíbe alguém de vir a se manifestar, você está praticando censura prévia. Então, me incomoda profundamente como parece que a gente normalizou ou banalizou violações como essa que vão contra o texto literal da Constituição. Em segundo lugar, também me preocupa como que a gente está falando sobre o exercício do mandato de um senador da República. Porque, assim, pessoalmente, eu acho esse senador caricato e acho que já devia ter perdido o mandato porque não leva a sério as instituições. É alguém que literalmente vem a público dizer que tramou um golpe, depois volta atrás, depois fica numa situação de zombar da justiça, de zombar das instituições. Então, na minha visão, é alguém que não respeita minimamente o decoro que é esperado de um representante do povo. Mas enquanto ele tiver mandato, ele precisa ter condições de exercer a representação do seu Estado. E quando tem verbas de gabinete bloqueada, quando tem a impossibilidade de se manifestar em redes sociais, na minha visão, está tendo também um cerceamento do seu mandato. Inclusive, a gente recebe a informação que o próprio senador estaria saindo ali da própria sede ali da Polícia Federal. Traremos essa imagem logo mais, enquanto a nossa equipe em Brasília já vai se organizando. Mas, de qualquer modo, aqui a gente vai virando a página aqui, até porque muito bem descrito aqui pelo Mano, é nesse cenário todo, nesse pano de fundo de radicalização, de bloqueios judiciais, de ações judiciais em curso, o principal líder de um secto mais do que relevante da política nacional em vias de ser preso, que os atos a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro seguem repercutindo até em